E ele se fez condenação e se fez pecado por nós. E nós damos graças e nós vivemos a nossa vida. E nós somos constrangidos todos os dias a compreendermos e entendermos isso. Jesus, nós te agradecemos. Pedimos que o teu Espírito Santo de Deus venha com toda a veemência, com toda a força, nos ensinar sobre a cruz. Ensina-nos sobre a cruz. Satanás tem trabalhado acirradamente para que não entendamos a cruz, para que não pensemos na cruz, para que não compreendamos a cruz. Mas nós queremos, com toda a veemência do teu Espírito, com todo o poder do teu Espírito Santo, compreendermos a tua cruz, para que o pecado não tenha vez na nossa vida, para que a irresponsabilidade não se nomeie em nosso meio, para que o nosso compromisso com o nosso Salvador seja o que exista aqui mais sério, mais comprometedor na nossa vida. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versículo de número 25. Depois de Jesus falar sobre as cidades de Corazim, de Betsaida, depois dele falar de Cafarnaum, sobre tudo aquilo que havia acontecido, ele faz uma oração muito interessante. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Depois dele ter dito sobre a rejeição de algumas cidades sobre o Evangelho. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pode assentar-se. Em sua jornada, Jesus fez algumas orações a Deus que estão escritas. E em uma dessas orações, ele agradece a Deus, porque os grandes haviam rejeitado o Evangelho. Mas aos pequeninos, Deus havia dado o poder deles receberem e abrirem o coração. Ele diz: graças te dou, ó Pai, porque as coisas do céu são reveladas aos pequeninos. O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer, depois ele faz um convite aos que estão cansados e sobrecarregados, para que eles adquiram a mansidão e o descanso. Por quê? Porque sem a mansidão e o descanso não existe aprendizado. Primeiro ele aborda dizendo que as coisas de Deus são reveladas aos pequeninos. Então aqui ele está falando sobre a humildade. Ele está falando sobre a simplicidade. E depois ele diz, aqueles que estão cansados e sobrecarregados, impedidos de aprender, impedidos de compreender, impedidos de entender. O cansaço tira a condição do aprendizado. As perturbações da vida tiram a condição do aprendizado. Faz com que o coração se feche para o aprendizado. Angústia, uma pessoa angustiada não consegue aprender. Uma pessoa angustiada não consegue ter o coração quebrantado para abrir por conhecimento. Por isso que o escritor aos Hebreus diz assim sobre o coração endurecido, que não aprende. Então as agruras da vida, as circunstâncias da vida, elas vão enrijecendo o coração e vão limitando o aprendizado. Então quanto mais humildade, quanto mais simplicidade, quanto mais mansidão, mais condições de aprendizado. Quando o seu coração é dominado por situações de aborrecimentos, tristezas, preocupações, seu coração se fecha com o problema. E então ele é vetado para o aprendizado. Então Jesus diz, vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, eu vou aliviar você.
Eu vou te ensinar sobre o meu fardo, sobre o meu jugo. E você vai alcançar a mansidão e você vai alcançar um coração que tenha condições de aprender. Amém? Hoje eu quero falar sobre revelações. Ele diz, graças te dou por revelar essas coisas aos pequeninos. Eu quero falar sobre algumas revelações da cruz. Eu quero que você vá comigo em Marcos, capítulo 14, um livro adiante. Marcos, capítulo 14. Eu quero falar sobre a primeira revelação da cruz. As pessoas, elas vivem a vida de acordo com o que elas mesmas entendem daquela maneira, e ela diz, eu vivo a vida do jeito que eu quero. Normal. Mas aí quando nós encontramos o Senhor Jesus, nós aprendemos que a nossa vida não pertence a nós. E que a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, Ele vai reger a nossa vida e Ele vai coordenar os nossos passos e coordenar as nossas atitudes. Mas ainda existem muitas pessoas que resistem a esse comando, a esse governo, a essa tutoria do Senhor Jesus. Existe dentro de nós uma necessidade de outorgar, uma necessidade de ser donos do nosso próprio nariz e donos da nossa própria condição, onde nós queremos organizar a nossa vida e queremos agir e reagir de encontro à vida da maneira que nós bem entendemos. E muitas vezes nós estamos tão ocupados em viver a vida daquilo que nós entendemos e da maneira que nós agimos, que nós não percebemos as oportunidades que nós temos. Nós temos inúmeras oportunidades da parte de Deus. Por exemplo, a vida é uma grande oportunidade que eu e você temos em Deus. Para quê? Para que nós possamos revelarmos o quanto nós somos comprometidos com o reino dos céus. Jesus fala algumas coisas sobre o céu, por exemplo, ele fala que no céu nós podemos ajuntar tesouros. Ele fala que no céu nós teremos galardões. Ele fala que no céu, e ele fala algumas coisas do céu. Então nós precisamos entender que existem algumas oportunidades, e a vida é uma dessas oportunidades que nós temos, de viver de uma forma onde nós podemos não mais temer a morte e ansiar pelo céu. Então vamos analisar a vida como um centro de oportunidades. Vamos lá. Oportunidade de crescer, oportunidade de amadurecer, oportunidade de conhecer mais, oportunidade de ser uma pessoa melhor, oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus e trazer um pouco mais de Jesus para dentro de nós. O quanto de nós temos aproveitado essas oportunidades? O que é a vida para mim e para você? Será que Jesus morreu na cruz para que Ele nos oferecesse um jardim, para que possamos brincar de pique-esconde, para que possamos brincar dentro deste jardim, desfrutando de uma forma totalmente irresponsável? Claro que não. O que é a vida que Jesus comprou na cruz para nós? Uma vida de oportunidades. Oportunidades essas que nos são apresentadas em todo o tempo. Oportunidade de adorar, oportunidade de... Como você encara uma situação de humilhação? Oportunidade de você ser uma pessoa melhor. Como você encara uma situação de aflição? Uma oportunidade para que você seja uma pessoa com mais fé. Deus não permite que você passe por tribulação, por humilhação, por aflição, porque Ele tem prazer nisso. De forma alguma. Todas essas situações são nos colocadas como oportunidades para nós crescermos, para nós amadurecermos, para nos tornarmos pessoas melhores, seres humanos que possam trazer, que tragam a imagem do Senhor Jesus. Jesus estava há 2 dias antes da Páscoa, e ele chega na casa de Simão, o leproso, era assim que ele era conhecido, porque ele foi curado por Jesus. E ele estava na casa de Simão, e ali estavam os seus discípulos, e de repente acontece alguma coisa muito estranha aos olhos dos discípulos. E Judas, que começa a fermentação no meio deles. Algo acontece.
Aquela mulher, ela vê uma oportunidade. A cruz nos revela as oportunidades que nós temos de sermos verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram a Deus em espírito interno e em verdade. As pessoas, elas acham que adorar a Deus é cantar canções simplesmente. Não. Adorar a Deus é a diminuição do seu eu, da sua pessoa, para o crescimento do Senhor Jesus. Marcos capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa, e a festa dos pães ázimos, e os principais sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo, e o matariam. Já havia um planejamento para a morte de Jesus, Jesus já sabia, e mesmo assim, ele estava com os seus discípulos, fazendo mais uma refeição. Mas eles diziam, não na festa, para que porventura não se faça alvoroço entre o povo. Estando ali em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro, com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve que em si mesmos se indignaram, disseram, para que se fez esse desperdício de unguento? Aos olhos dos discípulos era um desperdício. Isso começa-se com Judas, por quê? Porque queria o vaso de alabastro para vender e então reter as moedas. Era o dinheiro de um trabalhador de 1 ano. Quando ela quebra o vaso, porque ela nem o vaso queria aproveitar, ela quebra o vaso e derrama sobre a cabeça do Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, ela estava impulsionada pelo Espírito Santo, mas nem ela mesma sabia aquilo que estava fazendo, que seria a única pessoa que ia poder fazer isso. Por quê? Porque as mulheres foram fazer após, mas Jesus não estava mais lá. No domingo de manhã elas foram, com todos os seus ungüentos, com os seus arratéis, com as coisas mais caras, mas não pôde. Essa fez, por quê? Porque ela olhou uma oportunidade de oferecer a Jesus o melhor. A cruz, ela nos revela oportunidades, ela nos constrange a entendermos que eu não sei se amanhã eu vou estar viva, e nem você. Então ela nos conscientiza e nos traz convicções dizendo, faça o melhor agora, faça o melhor agora, viva o melhor agora. Para quem? Para Deus. Seja um melhor cristão, pense melhor coisas, sinta melhor coisas, cresça, amadureça. Ela te responsabiliza no agora. Ela te traz uma responsabilidade no agora. O que Satanás faz com todas as perturbações emocionais? Ele te coloca uma ansiedade, dizendo amanhã, o que vai ser de amanhã? Será que eu vou ter dinheiro? Será que as coisas vão dar certo? Mas o que a cruz faz? A cruz faz diferente. A cruz faz assim, faz agora, sirva agora, ame-o agora, dedica-se agora, abra o seu coração agora, ame-o, sirva-o de todo o teu coração agora. Por quê? Porque não existe adoração que ferve tardia e nem após. Existe adoração que ferve agora. Não existe adoração fervente que passou e nem aquela que vai vir. É agora. Eu posso amar Jesus agora. Eu posso servi-lo agora. Eu posso decidir mudar, melhorar, me transformar pela ação do Espírito Santo agora e não depois. E eu não posso olhar para o ontem. O que a cruz faz comigo e com você? Ela nos abre uma porta de oportunidades. Ela nos ensina a perdoar na hora certa, a amar do jeito certo. Ela nos ensina o significado do tempo, o significado das oportunidades. Eu e você precisamos viver, não pensando no que eu vou ser amanhã, no que eu vou viver amanhã, ou naquilo que eu vivi ontem. Eu e você precisamos viver o que eu posso fazer hoje pelo meu Senhor. De que maneira eu posso viver hoje pelo meu Senhor. Eu fico pensando e olhando para algumas pessoas, com seus planos, com seus projetos, com seus sonhos, de uma maneira tão utópica, de uma maneira tão abstrata,
tendo o hoje, tendo o agora, para viver com intensidade, tendo perdão para poder liberar, tendo coração para poder ser limpo, sabe? As pessoas ficam olhando para o futuro, como se o futuro fosse trazer alguma coisa, fosse fazer alguma coisa por elas, que elas não pudessem fazer hoje. É hoje que eu amo o meu Senhor com intensidade, porque eu não sei se eu vou ter o amanhã. É hoje que eu sirvo, é hoje que eu perdoo, é hoje que eu entendo, é hoje que eu cresço, é hoje que eu oro, é hoje que eu me dedico, é hoje que eu resolvo mudar, porque nada vai acontecer em mim amanhã se não for começado hoje. E os discípulos olham para ela dizendo, para que esse desperdício? Será que é desperdício você ser alguém intenso em Jesus Cristo hoje? Será que amanhã você vai ter a vivacidade que você tem hoje? A força física que você tem hoje? O ânimo que você tem hoje? A paz que você tem hoje? Você garante isso para mim? Que amanhã? Mas hoje você tem. Você pode amá-lo com todo o quebrantamento do seu coração. Você pode buscar o Espírito Santo com toda a intensidade do seu time de futebol jogando e ganhando. Ou quem sabe mais do que isso. Existem pessoas que vibram mais com o seu time de futebol quando está ganhando, do que quando estão perto de Jesus Cristo. Isso é algo que causa ciúmes ao Espírito Santo. O que você pode fazer agora? Jesus diz algo tão interessante sobre ela. Jesus disse, ela fez tudo o que podia. E toda vez que eu leio esse texto, eu fico constrangida. Eu fico pensando, se hoje eu tenho feito tudo o que eu posso, eu tenho economizado para quem? Para que eu vou economizar? Para que eu vou economizar sentimento? Para que eu vou economizar espaço no meu coração? Para que eu vou economizar entendimento? Para que eu vou economizar devoção? Para que dia? Para quando? Se eu não sei se estarei aqui amanhã. Para que você se retém? Por que você não ama 100%, mas fica amando 60%, 50%? Por que você não entrega 100% e fica se entregando paulatinamente, gradativamente? Você sabe se amanhã você vai poder se entregar? As pessoas que mais souberam aproveitar de Jesus são as pessoas que elas entendiam a oportunidade que tinham. Nunca mais ninguém teve a oportunidade dela. Nunca mais. Mas ela pôde. E Jesus ordena dizendo, onde for pregado nas igrejas, até eu voltar, será falado sobre ela. Por que ela ganhou essa notoriedade? Por que ela ganha esse reconhecimento nas pregações, de todas as pregações que viriam? Por quê? Porque ela soube aproveitar o tempo e a oportunidade. Enquanto você fica olhando para coisinhas que aconteceu, que estão fora de lugar, que você não gosta, que não é do seu jeito, que não é o que você esperava, as coisas fundamentais estão passando por você e você não está percebendo. Eu acho muito assim, intrigante, no mínimo, algumas pessoas que dizem assim, mas eu não me dedico tanto ao meu Senhor, porque eu tenho um filho pequeno, eu não me dedico tanto ao Senhor, porque agora eu estou com um problema conjugal, eu não consigo entender isso. Por quê? Porque a paixão que você tem por Jesus, ela não tem essas escalas, ela não faz essas escalas. Quando você é apaixonado por Jesus Cristo, não existe nada que impeça entre você e Ele. Tudo é bênção. Os filhos são bênção, as situações são bênçãos, e todas elas vão atrás de você. Elas não te impedem. Não te impedem. Eu tive crianças pequenas, o pastor sabe disso. Eu vim no culto com a Melissa, era um outro tempo, tal, a Melissa no colo e o ponto na barriga. Os pontos na barriga ainda. Não tinha problema. Por quê? Porque eu queria Deus. Era tudo que eu queria. E eu ainda quero.
E eu sei que você quer, e eu sei que você o ama. E eu sei que você precisa entender, quando ela derrama aquele vaso quebrado, ela quebra aquele vaso, os discípulos olham e dizem assim, que desperdício, mas só você sabe o que ele fez por você. As pessoas não conseguem entender a sua paixão. Aquilo que eu disse aqui, as pessoas não conseguem entender a sua dedicação, as pessoas não conseguem entender o porquê você tem uma volúpia que te leva, que te encaminha e que nada te faz parar. Por quê? Porque você não é movido por um ideal. Não, você não é movido por uma convicção isolada, você é movido por uma paixão desesperadora que domina e que toma conta da sua alma. Todas as outras coisas, elas estão em baixa. E somente Jesus está elevado. E a Bíblia diz assim, continuando o texto, porque podia-se vender, versículo 5, por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse, deixai-a, por que a molestais? Ela fez boa obra, porque sempre tende os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim, o que ele diz? Nem sempre tendes. O que ele está dizendo? Aproveite o que você tem agora, a oportunidade que você tem agora em Jesus Cristo. No céu você não vai poder fazer mais oração para se santificar. No céu você não vai mais ler a Bíblia para poder aprender. No céu você não vai poder mais perdoar. Acabou. Enquanto você está vivo, que você precisa realizar as obras do Senhor na sua vida. Acabou. O dia que você fechar os seus olhos aqui, acabou. Você não vai poder amar mais como um ser humano. Você não vai mais servi-lo mais como um ser humano. Acabou as oportunidades. Então você tem que fazer enquanto você está vivo, enquanto você tem. Se você ficar pondo Jesus em segundo lugar, eu não ponho Jesus em segundo lugar, pastora. Eu só ponho a obra dele. Hã? Eu não ponho Jesus em segundo lugar. Jesus está em primeiro lugar na minha vida, mas a obra dele agora eu não tenho tempo. Distingua para mim entre Jesus e a sua obra. Não tem distinção. Então a Bíblia diz assim, versículo de número 8, esta fez o que podia, antecipou o quê? 9, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Versículo 8, ela fez o quê? Olhe para o seu irmão do lado e diz, você tem feito o que você pode, o seu melhor? Você tem feito o que você pode? Você tem feito o máximo? Tudo que você pode, da melhor maneira, com a maior intensidade, com todas as suas forças, assim como é ordenado amá-lo, amar de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, assim nós devemos. Não existe evangelho sem essa totalidade, essa intensidade, não existe. Existe religião, você pode ser de qualquer religião, e pode oferecer 10%, 20%, 30% de você, do seu tempo, da sua dedicação, do seu coração. Mas o cristianismo é tudo ou é nada. O cristianismo é tudo ou é nada. Por isso que Jesus diz, muitos iriam querer, mas não iriam conseguir. Por quê? Porque é tudo. É todo o coração, é toda a intensidade, são todas as forças, é todo o entendimento, é toda a devoção e é toda a prostração. A cruz nos ensina, a cruz nos revela que existem oportunidades que são únicas. Eu quero falar sobre a segunda revelação da cruz, João capítulo 13. João capítulo 13, versículo de número 21. Tem uma canção que nós cantamos, não, acho que nós não cantamos, mas uma canção que diz assim, que nós recebemos de Deus muito mais do que merecíamos. Muito mais. Eu queria que você desse uma olhadinha para a sua vida agora. Um pouquinho, só um pouquinho para a sua vida. Sabe por que você foi livre quando deveria continuar aprisionado?
Sabe quando você foi salvo, quando deveria ter sido condenado? Sabe quando você recebeu uma porta aberta, quando ela deveria continuar fechada? Sabe quando você desfrutou daquela paciência e daquela longanimidade até acordar, despertar e enxergar? Por quê? Porque Jesus, ele oferece bocados molhados para nós por causa da cruz. A cruz nos revela bocados molhados. Se você vivesse 1000 anos, e nestes 1000 anos você decidisse ser grato, seria insuficiente para agradecer o que foi feito por você. 1000 anos. E você resolvesse, eu quero ser grato 1000 anos. Estes 1000 anos seriam insuficientes para você agradecer tudo que Jesus fez por você. Sabe o que a cruz revela? A segunda lição da revelação da cruz. Ela revela os bocados molhados que nós temos recebido. Ela revela aquilo que nós olhamos e dizemos, mas espera aí. A cruz faz isso. A cruz abre os nossos olhos para enxergarmos que o nosso sofrimento é porque nós estamos vivos, mas as nossas regalias é porque Ele comprou na cruz. E as nossas regalias e as nossas boas coisas são muito maiores do que a aflição que temos. João 13, 21. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade vos digo, que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. Inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus olha na ceia e fica perturbado, angustiado, e diz, um de vocês há de me trair. E eles ficam mais perturbados ainda. Por quê? Porque de você imaginar que Jesus está falando algo de você, contrário, é totalmente perturbador. Você supor que existe algo em você que Jesus não se agrada e que Deus olha e não gosta, é ou não é perturbador? Com que nós perturbamos? Com os nossos problemas? Com a falta daquilo que precisamos? Ou será que nós também nos perturbamos ao pensarmos que existe coisas em nós que Deus não se agrada? Será que isso nos tira a paz? Claro que sim. Isso nos tira o sono? Claro que sim. Isso nos faz levantar as madrugadas de orar e clamar e pedir a Deus misericórdia? Claro que sim. A cruz nos mostra aquilo que existe dentro de nós, que Deus não se agrada. Ela revela, ela mostra aquilo que deveria estar morto e não está. Aquilo que deveria estar rendido aos pés do Senhor e não está. Ela nos mostra isso. A cruz nos mostra os bocados molhados e toda a graça que nós temos recebido da parte dele. E a Bíblia diz assim, no versículo de número 26, Jesus respondendo, é aquele a quem eu der o bocado molhado, e molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Diga para o seu irmão, você tem recebido o seu bocado molhado? Era uma gentileza e uma prova de amabilidade, você molhar o seu bocado na mistura e dar para um que está ao seu lado. Judas estava perto de Jesus. A cruz, ela te mostra os seus bocados molhados e ela te constrange. Quando você tem no seu coração, e eu disse isso, eu vou repetir, revolta, rebeldia, indignação,
Quando o seu coração se ofende, quando o seu coração se amargura por conta de acontecimentos indesejáveis, quando o seu coração se fecha para Deus, você está debaixo de uma ação maligna. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus te mostra que Jesus Cristo morreu na cruz para que eu e você tivéssemos bocados molhados. Nenhum problema que você já teve na sua vida, nenhuma aflição que você já viveu, descaracterizou os bocados molhados. Se você fosse contar para alguém o que você já recebeu de Deus, comparado aos nãos que Ele te deu, você ficaria envergonhado. É que nós não temos a somatória, nem o entendimento do que recebemos. Nós temos apenas uma visão humana. Você ficaria envergonhado se você fosse mostrar para uma pessoa os bocados molhados que você já recebeu de Deus. Apenas aqueles que te são conscientes. Compara ele com os nãos que Deus já te deu. Os nãos que foram para a sua educação espiritual. Os nãos que foram para a sua disciplina. Você ficaria envergonhado. E tão envergonhado que não aceitaria a sua alma se rebelar, se revoltar e deixar ser dominada pela tristeza. Existem vários tipos de rebelião. Existe aquele rebelde com causa, totalmente claro e evidente como Jonas. E existe aqueles que estão velados, aqueles que permitem-se a melancolia, a tristeza, aqueles que se negam a abrir-se para Jesus, aqueles que se negam a servir o Senhor. Por quê? Porque estão engasgados com os nãos de Deus. Eles não aceitam as repreensões, as exortações e aquilo que não deu certo. Quantas coisas não deram certo na sua vida? Inúmeras. Quantas coisas não deram certo na minha vida? Também. Por quê? Porque Ele quis me educar. Ele quis te educar. Mas e aí? Vamos ficar engasgados? Vamos ficar supostamente rebelados contra Deus? Como que você identifica um crente rebelado que é velado? Mau humor, personalidade evidente, necessidade de autoprojeção, gostar de picuinhas, de brigas. Alguns outros se colocam dentro de tristezas, outros se escondem dentro dos cargos da igreja. Eles trabalham, ficam rodando igual peru, para não atender apelo, para não ouvir mensagem, para não abrir coração. São almas rebeladas, veladas. Por quê? Porque não identificam os bocados molhados. O que nós recebemos de Deus sempre será maior do que os nãos. E os nãos é para o meu bem e para o seu bem. Quando é que você percebe que você não recebeu bem um não de Deus? Quando você enrosca. Você enrosca. Você não vai, você não vai, você não vai, você não vai, você não vai. Você teve uma atitude errada? Você não ouviu especificamente Deus, casou-se errado, trabalhou, optou. Aconteceu, já foi. Já foi. Os bocados molhados continuam. Eles estão continuando na sua vida. E se você ficar enroscado com aquilo que aconteceu, você não cresce. Você vai perder todos os privilégios que Deus está te dando. A cruz nos mostra os bocados molhados. Judas recebe um bocado molhado e dali ele sai para trair Jesus. Quando é que nós traímos este amor? Quando é que nós traímos essa amizade? Quando os bocados molhados não são suficientes para nos fazer entender, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou chorando, estou em depressão, eu estou angustiado, eu estou fermentado por causa de um não, por causa de uma situação. Mas, Senhor, eu tenho me esquecido de tudo que o Senhor tem feito, de tudo que o Senhor fez. Tu és soberano, e se eu me levanto contra isso, eu estou me levantando contra a sua soberania. Me perdoa, Deus. Sabe quais são as causas dos seus azedumes? Dos seus mau humor? Sabe qual é? É essa, rebelião. Velada, mau humor, indignação. Eu e você,
todos os dias era para um dia estarmos alegres e sorrindo, e outros dias, quem sabe, levados ao Espírito Santo, chorando, rendidos, dizendo: Senhor, olha a minha miséria, me perdoa. Mas mau humor não combina conosco. Irritabilidade, arrogância, soberba, mau temperamento e condicionamento não combina conosco. Por quê? Porque nós sabemos o que foi nos feito. Eu queria que você identificasse 3 bocados molhados que Deus te deu. 3, apenas 3. Só por estes valeria a pena você viver todos os dias da sua vida em gratidão. Só 3. E eu tenho certeza que Ele tem te dado muitos bocados molhados. Mas e os nãos, pastora? Os nãos fazem parte da sua educação, da sua disciplina. Isso é totalmente normal. Isso é por amor. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 22. A revelação da cruz, ela também nos mostra aquilo que existe dentro do nosso coração. Novamente nós vamos falar sobre aquilo que Davi orava a Deus, dizia: Senhor, livra-me da soberba. Livra-me da soberba, livra-me da... Você vai ter que lutar contra ela a vida inteira, a vida inteira. A vida inteira. E fica mais fácil você lutar contra ela quando você já está caído. Quando você já está prostrado, já está caído, quando você já sabe a sua condição, quando você já conhece a sua miséria, aí fica mais fácil você lidar com ela. Aí vem a humilhação, você fala: estou caído mesmo, vai derrubar quem já caiu? Agora, quando você fica um pouquinho em pé, você tem dificuldade de lidar com ela. A humildade é o principal que Deus quer construir em nós. Porque a humildade é a base de tudo. É a base de tudo. É a base de tudo. A humildade te dá uma visão nítida sobre as coisas. Não tem nada a ver com essa pessoa. Olha, o diabo fala assim: está vendo o que essa pessoa fez com você? Ela te ofendeu, ela te humilhou, e você já fez tantas coisas por ela. O diabo fala isso. Aí o Espírito Santo fala assim: ó, essa humilhação veio porque você está soberbo. Isso veio para te humilhar. Aí quem você vai ouvir? Quem você vai ouvir? Pedro não ouviu Jesus. Por quê? Porque estava num bom momento da sua vida, estava em ascensão no entendimento dele. Ele estava em ascensão. Jesus estava indo para a cruz e Pedro está... Às vezes nós achamos que o reino de Deus é assim, é o reino de Deus em ascensão. É ascensão. Eu entrei para o reino de Deus. Não. Você não entrou no reino de Deus para ascensão, você entrou no reino de Deus para cair. Para diminuir. Para ficar cada vez menor. Para ficar cada vez menor. Não ascensão, para ficar cada vez menor. Mas o diabo quer fazer o quê? Que o reino de Deus para você seja uma escada de ascensão. O Espírito Santo está te mostrando a oração de João Batista, que você diminua e que ele cresça. E no momento que Jesus olha para Pedro, Jesus diz: todos vocês vão escandalizar comigo. Pedro diz: eu não, Senhor. Eu não. Eu vou contigo até a morte. Era sincero isso de Pedro? Era totalmente sincero. Que complexo. Coisas que você diz em sinceridade que não são verdades. Que complexo. Nem tudo que você diz em sinceridade é verdade. Por quê? Porque o meu coração e o seu coração organiza coisas que são enganosas como verdades. Por isso que elas são tidas como engano. O engano é aquilo que parece verdade. Foi totalmente sincero o que Pedro diz. Ele estava sentindo toda aquela situação imperiosa. Eu vou contigo até a morte. Aquilo era sincero. Ele estava sentindo aquilo. Só que ele não tinha raiz nem resistência para aquilo que ele estava dizendo. Às vezes nós somos sinceros. Temos, sabe, genuinamente nós temos dentro de nós. Queremos, mas não temos raiz, não temos base, não temos sustentação. Então, nem tudo dentro de você que é sincero é verdadeiro. Ele foi sincero. Ele realmente queria, mas não podia. Ele não tinha condições para isso. Por isso que você não pode confiar no exame do seu coração. Seu coração não serve para te examinar.
Quem te examina é a palavra e o Espírito Santo. Hebreus escreve isso. São eles que te examinam, são eles que derramam luz e que faz tudo ficar nu e patente diante dos olhos daquele com quem temos que tratar. Seu coração não serve para autoexame. Por quê? Porque ele é enganoso. Existem coisas dentro de você que são sinceras, que são intensas, que são genuínas, mas que não são verdadeiras. Por isso que você precisa, e eu, do Espírito Santo. Lucas 22. Simão, Simão, versículo 31, eis que Satanás os pediu para se andar como trigo. Jesus revela para ele que Satanás o queria. A cruz faz isso. A cruz nos mostra o quanto corremos perigo. Você sabe o que o diabo conseguiria com a sua queda? Muitas coisas. Ele conseguiria muitas coisas com a sua queda. Ele conseguiria fazer corações sofrerem. Ele conseguiria, quem sabe, pessoas desviarem. Ele conseguiria marcar geração. Ele conseguiria destruir a família. Ele conseguiria muitas coisas. A cruz revela isso. O perigo que te cerca, se nós não estivermos fundamentados em Cristo. Mas eu roguei para que a tua fé não desfaleça. 33, Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a prisão. Jesus olha e diz para ele, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Agora essa parte aqui é de doer a alma. Capítulo 22, versículo de número 60. Pedro disse, homem, não sei o que dizes. Ele estava negando Jesus. Logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Não, você já imaginou? E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A cruz nos mostra, nos revela os perigos que corremos. Quando você carrega a sua cruz, você está livre dos perigos da sua alma. Quando você nega o carregar da sua cruz, você está correndo perigo. Tome a sua cruz e carregue-a. Ela vai te livrar dos perigos. Ela vai te livrar dos assombros. Ela vai tirar você das estratégias de Satanás. Não negue a sua cruz. Carregue-a. Pastora, mas o que é minha cruz? Vou dizer de novo. É a sua abnegação. É a sua renúncia. É o seu serviço a Jesus Cristo. É a negação do seu eu para aceitar a vida de Jesus dentro de você. Diga amém. Quero que você vá comigo em Mateus capítulo 27. O que a cruz revela? Ela revela o nosso pecado. Ela revela o nosso pecado. Ela mostra o nosso pecado. Sabe, irmãos, nós temos o costume de usarmos a religião como um fio que nos livra, que nos ausenta do julgamento. A palavra do Senhor diz constantemente que nós temos que julgar a nós mesmos, que nós temos que olhar para dentro de nós. E nós precisamos entender o que o Espírito Santo está dizendo sobre o nosso pecado. Sobre o que existe de pecado em nós. Por exemplo, qual é o pecado que o Espírito Santo está te convencendo nesse momento? No dia de hoje. Porque ele veio para convencer. Então, qual é o pecado? Você tem que estar junto com o Espírito Santo para ouvir o que ele está dizendo. Ele está dizendo assim para você, você tem sido negligente. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, está cometendo pecado. Pecado não é a prática do mal, mas também a ausência do bem. Se você não está fazendo bem, você está pecando. Você tem orado pouco, você tem lido pouco, você tem adorado pouco. Ele te convence. Ele fala com você, você tem duvidado.
Ele fala, você tem vivido muito a sua personalidade, você tem vivido muito a sua maneira, você tem estado muito irritado e muito nervoso. Ele fala. Mas onde é que estão os nossos ouvidos para ouvirmos aquilo que a cruz está nos dizendo? Jesus morreu para nos revelar, para nos dar condições de sermos pessoas sábias, entendidas, que vamos entender do céu. Antes da cruz, ninguém entendia o céu. Depois da cruz, Ele nos revela o céu, a vontade do Pai. Ele nos revela o que é o céu. Ele nos revela a palavra. Isso após a cruz. Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Qual é o seu pecado? Mateus 27. Chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Amarrando-o, levaram e entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Pequei. A cruz nos revela os nossos pecados. Jesus morreu na cruz não para que nós vivêssemos uma vida de pecado, mas para que nós vencêssemos o pecado. Qual é o seu pecado? Onde você tem falhado? O que você tem feito? A cruz faz isso conosco. Ela nos constrange, ela nos mostra. Ela faz isso conosco. Ela revela onde temos falhado com o nosso Senhor. E ela nos leva ao arrependimento. E hoje, por causa de Jesus Cristo, eu e você não precisamos ser condenados pelo nosso pecado. Nós podemos ser perdoados e podemos receber a ação do Espírito Santo para ficarmos livres do domínio do tal. Qual é o seu pecado? O que está dentro de você, no seu segredo? O que vai na sua mente? O que vai no profundo do seu coração? A palavra de Deus vem para mostrar, para revelar o seu pecado. Aquilo que está dentro, que você pensa que as pessoas não sabem, que você pensa que as pessoas... Não importa, Deus está vendo. E a cruz revela. E ela diz: olha, Jesus morreu por você, para que você não se esconda mais atrás disso, para que você não viva mais isso, para que você não mais ceda a esse pecado. Diga amém. Para nós terminarmos, Lucas capítulo 23. O que a cruz mostra? Ela nos mostra a eternidade. A cruz mostra que nós precisamos dar o nosso melhor. A cruz nos revela o bocado molhado. A cruz nos revela a verdade sobre nós mesmos. A cruz nos revela o nosso pecado. E a cruz nos revela a eternidade. Nós somos eternos. Para sempre. O céu está sendo preparado para nos receber. A morte de cruz de Jesus viabilizou a minha entrada e a sua entrada no céu. Não apenas quando eu e você morrermos, mas agora, quando nós oramos, nós entramos diante de Deus com ousadia, pelo sangue de Cristo, para falarmos com Deus. A cruz viabilizou isso. Isso era impossível antes da cruz. E a cruz abriu a porta do céu para mim e para você. Isso para mim e para você tem um valor imensurável. Os seres humanos comuns não desfrutam dessa abertura e desse privilégio, mas eu e você sim. Antes de eu continuar, eu quero perguntar: como está a sua vida de oração? Eu sei que você sabe, mas eu vou repetir. A peste foi algo enviado por Deus. Na terra, nenhum fio de cabelo cai da minha e da sua cabeça sem o domínio e o governo dele. Mas, assim como existem provações e situações, Satanás alcança.
condições de agir. Na peste, houve um declínio espiritual de alguns. E estes não conseguiram mais se elevar. O medo se fez mais presente, a insegurança se fez mais presente, a dor se fez mais presente, o pavor se fez mais presente, e a comunhão com o Senhor, e a interação com o céu, e a alegria do céu, ela diminuiu nos cristãos. E ela ainda não levantou-se, não ergueu-se. Por quê? Porque eu vou dizer uma coisa para você. É muito fácil você derrubar alguém, mas é muito difícil você levantá-lo. Não é fácil levantar-se. Não é fácil retomar. Não é. E Satanás sabe disso. Ele sabe. Ele sabe. Como está a sua vida de oração? Como está? Na peste, as pessoas trocaram a palavra de Deus pelos noticiários. Trocaram a fé pela insegurança. Trocaram aquilo que tinham da parte de Deus pelo medo. Só se falava nisso. A dor, a angústia, muito presente. Mas onde é que está a nossa retomada? Onde é que está a nossa retomada? Quando as igrejas da Ásia erraram e estavam com considerações negativas diante de Deus, Jesus não olhou para elas e disse assim: ó, igrejas, eu amo vocês, e vocês terão tempo para melhorar e para mudar. Não. Vê onde caiu. Levanta, porque senão eu tiro vocês da situação de igreja. Ele não passou a mão. Ele disse: retoma, volta. Ele não disse: ó, eu amo vocês. Ou então chamou alguém para chegar e pregar, tipo assim, ó. Não. Fazer um culto de avivamento. Vamos fazer um culto de avivamento porque o povo está frágil, porque o povo está morno. Não, ele repreendeu. É a repreensão que faz você retomar o seu aquecimento espiritual. Exortação do Espírito Santo. Você quer avivamento? Busque exortação da parte de Deus. Exortação que te aviva, meu irmão. Não é barulho. Não é barulho que te aviva. Eu quero avivamento. Vai orar. Eu quero avivamento. Vai ser repreendido por Deus. Vai consertar a sua vida para ver se você não tem avivamento. Quando as igrejas da Ásia estavam péssimas, Jesus não mandou nenhum pastor, nenhum coach, nenhum avivalista, vai ali e aviva. Não, Jesus repreendeu e disse assim: vê onde você caiu, levanta, porque senão... E aí? E aí? O que nós temos que entender é que precisamos nos posicionar, precisamos nos colocar de pé de novo, precisamos voltar a amarmos uns aos outros, a perdoar, a termos palavras ministradoras, cantarmos canções espirituais uns para os outros, a cuidarmos uns dos outros. Precisamos retomar. Você está esperando o quê para retomar? Não, pastora, sabe que eu vou continuar do jeito que está? Vai que vem uma outra situação aí eu já continuo assim mesmo. Lucas 22, versículo de número 39. Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondeu, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Lucas 23, versículo de número 41. Eu falei 22 e 23. O que você vê? Um dos ladrões reconhecia que Jesus era justo e que nele não havia pecado algum. A cruz te traz lucidez. Ela te faz enxergar as coisas como verdadeiramente são. Você pontua adequadamente. Você não fica se perdendo em questões, em coisinhas, em símiles que não vale a pena.
Quando você olha para a cruz de Jesus, quando você carrega a cruz de Jesus, você é objetivo, você é um soldado, você não anda, você marcha. Quando você carrega a cruz, quando você sabe o peso da sua cruz, a vida do outro não te incomoda. Você sabe e pontua adequadamente as coisas na sua vida. E ele olha para Jesus e diz assim no versículo 42, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. A cruz te faz enxergar o céu. A cruz tem te mostrado o céu. É por meio dela que nós enxergamos o céu. Jesus pagou o preço para que eu e você pudéssemos entrar no céu. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser o mês que vem, pode ser o ano que vem, mas todos nós estaremos lá. Por quê? Por causa da cruz de Cristo. Eu quero dizer uma coisa para você, para nós encerrarmos. Quando Jesus diz em Mateus, aquele que não carregar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Se eu e você não entendermos o que é a cruz, se eu e você não compreendermos as revelações da cruz, se eu e você não entendermos o que é o verdadeiro cristianismo, você vive, e eu, no pior momento da igreja. Nós vivemos no pior momento da igreja. Você tem que ser consciente disso. Por quê? Porque eu e você não podemos olhar do lado. Não podemos copiar ninguém. Não podemos esperar nada. Você vive o pior momento da igreja. Será que você consegue entender isso? Onde o amor se esfriou, onde o conhecimento é pouco. É o pior momento que você está vivendo. É o pior momento. É o momento onde as pessoas estão desfrutando as boas coisas do reino. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Como o próprio Jesus disse, nos dias de Noé, o pior momento eu e você estamos vivendo. E eu e você precisamos acordar e despertarmos para aprendermos aquilo que o Evangelho precisa nos ensinar. Eu preciso aprender, você precisa aprender, mas não é um conhecimento utópico, superficial. É um conhecimento que nos faz chorar, é um conhecimento que nos constrange, é um conhecimento que tem força suficiente para nos fazer negar a nós mesmos. Você só conhece Jesus quando esse conhecimento te faz você negar a você mesmo. O resto é balela e utopia, religião. O que você sabe de Jesus é só o que te ensina a negar você mesmo. É só o que te força a negar você mesmo. O resto é compreensão humana. A cruz, ela quer revelar para você que hoje é o melhor tempo que você vive. Ela quer revelar os bocados molhados que você tem recebido dele. E você tem que ser responsável por isso. A cruz revela a verdade sobre você. A cruz revela o seu pecado. E a cruz revela o céu. Ela te mostra realmente como é o céu. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Se você quiser dobrar os seus joelhos, eu gostaria que, se você puder, você dobrasse os seus joelhos. Eu queria que você pedisse ao Espírito Santo para ele te ensinar sobre a morte de Jesus. Para ele te mostrar o que é a cruz. Peça ao Espírito Santo para te mostrar se você tem sabido carregar a cruz. Se a cruz está nos seus ombros. Quantas vezes você tem a humildade de Jesus, a mansidão de Jesus, e do outro lado, a sua vontade, sua personalidade, de outro lado o que você gosta, o que você quer. Quantas vezes você tem negado a cruz? Quantas vezes você tem ignorado a cruz para ser da sua maneira, para fazer as coisas do seu jeito? Deixa a cruz de Cristo te mostrar.
Deixa ela te mostrar. Deixa ela falar com você. Deixa ela falar a verdade sobre você. Deixa ela te mostrar que hoje é o melhor tempo para você servir a Deus, pois você não sabe se vai ter amanhã. Fala para Jesus agora. Jesus, eu não tenho te dado tudo o que eu posso. Eu tenho economizado, não sei para quê, nem para quem. Diz para Ele. Diz para Ele, Jesus, eu quero ter um cansaço santo, ficar cansado fisicamente por estar te servindo. Eu quero conhecer o cansaço de te servir, Jesus. Não o cansaço da alma, mas o cansaço físico. Eu quero conhecer esse cansaço. Eu quero conhecer as dores de te servir. As dores da ingratidão, as dores das injúrias. Eu quero conhecer a humilhação de te servir, as injustiças. Tua palavra diz que quando eu for injuriado, injustiçado, será grande o meu galardão no céu. Eu quero conhecer, Jesus. Eu quero conhecer, eu quero te dar o meu melhor. Eu quero fazer tudo o que eu posso. Eu não quero fazer do teu reino um lugar de escaladas, um lugar de ascensão, de proeminência. Eu quero desaparecer para que tu apareças. Eu só quero enxergar a tua glória. Diz para Ele. Eu só quero ver a tua glória, Jesus. Eu não quero aquilo que é teu. Ó Senhor, quando tu fostes para o céu, tu não me deixastes uma coroa, não. Tu me deixastes uma cruz, um jugo, um fardo, e de vez em quando alguns espinhos. Por favor, Senhor, me faz entender o Evangelho. Tira de mim essa falsa noção desse evangelho mentiroso que existe por aí, que o Senhor comprou para mim uma coroa. O Senhor não comprou para mim uma coroa. Para ti te deram uma coroa de espinhos. O Senhor me deixou uma cruz. E eu quero as dores dessa cruz. Eu quero as humilhações dessa cruz. Eu quero as marcas dessa cruz. Diz para Jesus, eu quero ser um cristão de verdade. Eu quero ser um cristão como aquela mulher que não olha para o culto de ninguém, que não se guia pela religião de ninguém, mas que tem o próprio culto dentro do peito, o próprio amor dentro do peito, a própria dedicação dentro do peito. Diz para Ele, eu quero fazer tudo o que eu posso. Eu quero desespero de poder te amar. Eu quero desespero de ser apaixonado pelo Senhor. Eu quero a urgência do teu reino, de fazer hoje e agora o meu melhor. Eu não quero dar chance para o amanhã. Eu quero agora, Jesus. Hoje eu quero ter um maior quebrantamento da minha história. Hoje eu quero a maior limpeza do meu coração. Hoje eu quero a maior força nas minhas canções. Hoje eu quero a maior fé que eu já tive em toda a minha vida. É hoje. Porque eu não sei se terei amanhã. Eu quero olhar para os bocados molhados que o Senhor me deu. Eu quero apaziguar o meu coração. Eu quero que a minha alma entenda que esses bocados molhados custaram muito caro para o meu Salvador. E todas as vezes que eu pegar um bocado molhado, que eu me constranja e que não exista de forma alguma nenhuma raiz de arrogância, nenhuma raiz de soberba, mas que eu saiba que tu morrestes na cruz para me dar um bocado molhado, Jesus. Senhor, que eu possa saber a verdade sobre mim mesma, que a cruz fale de mim para eu mesma, que eu não tenha condicionamentos próprios, que eu não tenha conclusões próprias, que eu não tenha julgamento próprio, e que na minha maior sinceridade eu saiba que ela pode ser mentirosa. Por favor, Senhor. Por favor, Senhor.
Por favor, Senhor. Por favor, Senhor. Nos mostra o céu através da cruz. Nos mostra o céu através da cruz. Nós vamos cantar uma canção enquanto você fala com Ele. Eu quero a cruz sobre mim, Jesus. Eu não vou negar a sua cruz nem me envergonhar dela. Espírito Santo, me ajude a carregar a cruz. Me ajude a amar a cruz de Jesus Cristo. Por favor, nos faz mais parecidos contigo. Esses 5 marcos dentro da sua alma. Que sejam 5 colunas, 5 alicerces dentro de você. Que você veja por meio da cruz que o melhor tempo que você vive é hoje. Que você não possa deixar para amanhã. Não. Mas que seja o agora. Amá-lo, servi-lo, querê-lo, dedicar-se a Ele. Que você possa olhar para cada bocado molhado, para o sorriso de uma criança, para uma mesa posta, para um abraço, para um aconchego, e se constranger, e saber que ele foi esbofeteado, e saber que ele foi machucado, para que cada bocado molhado chegasse na minha mão e na sua. Que jamais os bocados molhados sirvam para nos ensoberbecermos. Que a cruz te mostre a verdade de você mesmo, sem engano, de uma forma simples e clara e objetiva, sem desculpas. Que a cruz mostre o seu pecado, em todo o tempo que a cruz mostre o seu pecado, e que a cruz te revele o céu de teu Senhor, o céu que Ele comprou para você. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós vamos cantar uma canção antes de terminarmos. Eu quero que você continue agradecendo a Ele pela sua história, pela sua vida, por todos os dias, episódios da sua história em que a cruz esteve presente. Vamos adorar ao Senhor, o Cordeiro que morreu por mim e por você. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo de Deus.